What are your thoughts on all the his celebrity friends that announced those allegations and were like, "This is false," and Liars. they were saying, "Yeah, should they speak up now?" Stevie J should be charged. Mary J. Blige should also be charged. Jennifer Lopez should definitely be charged. Jay-Z should be charged. Rick Ross should be charged. Usher should be charged and tried with him. Off of Justin Bieber. Se você não tá entendendo nada do caos que aparentemente está girando em torno da indústria musical, deixa que eu te conto quem é o culpado, ou nesse caso, quem são os culpados. Oi pessoas, eu sou a Bru, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E se você curte casos criminais, casos misteriosos e assombrados, parou no canal certo. Então já se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e não esquece de deixar o seu like logo no comecinho para me ajudar. E se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Sean John Combs, mais conhecido como Diddy, é um rapper, produtor musical e empresário norte-americano que deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento. Nascido em Nova York, ele cresceu no Harlem e desde muito jovem mostrou um interesse profundo pela música e pelos negócios. O Diddy iniciou sua carreira nos anos 80 quando ele conseguiu um estágio na gravadora Uptown Records. Lá rapidamente ele subiu de posição, se tornando o vice-presidente da empresa, tá? E isso tudo ele alcançou pelo relacionamento que ele tinha com um cara chamado Andrew Harrell. O Andrew era fundador dessa gravadora e ele viu ali no Diddy um potencial, um talento especial e decidiu então apadrinhá-lo nessa indústria da música. Além disso, ele também foi um dos primeiros mentores do Diddy e teve ali um papel muito importante na sua ascensão. Outro nome essencial nessa trajetória foi o Clive Davis, uma lenda da indústria musical que trabalhou com grandes artistas como a Whitney Houston. O Clive foi mentor do Andrew, tá? E indiretamente acabou influenciando também na carreira do Diddy, transmitindo ali conhecimentos a respeito dos bastidores da música. Sob a supervisão desses gigantes da música, o Diddy desenvolveu sua própria gravadora chamada Bad Boy Records, que lançou grandes nomes no hip hop como Usher. Embora o Diddy tenha se tornado uma das figuras mais influentes do hip hop, a sua trajetória sempre esteve cercada de polêmicas. Boatos e teorias da conspiração começaram a surgir ao longo dos anos, especialmente em relação às pessoas ao seu redor. Uma dessas teorias gira em torno de como muitos dos seus associados, amigos e até relacionamentos românticos acabaram de forma trágica. Um exemplo disso é a morte de Kim Porter, que era sua ex-companheira e mãe de 4 dos seus 7 filhos, que a gente vai falar mais pra frente a respeito, mas ela morreu de uma forma bem misteriosa, com uma pneumonia ali que não tinha nem sintomas e bem estranho. A gente vai voltar nesse ponto. Guarda esse nome. Além disso, o nome do Diddy também é mencionado em teorias sobre a morte de Tupac e do Big, 2 dos maiores ícones do rap. Apesar das investigações não terem chegado a conclusão definitivas, muitos especulam que o Diddy pode ter sim desempenhado um papel sombrio nos bastidores dessa rivalidade entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos. Mais recentemente, a ex-namorada do Diddy, a Cassie, abriu um processo contra ele, informando abusos físicos, emocionais, sexuais nesse relacionamento que ela teve com ele por um período de 10 anos. A Cassie detalhou no seu depoimento como foi forçada a participar de atos sexuais não consensuais enquanto o Diddy filmava tudo. E esse foi o ponto de partida para que outros relatos viessem à tona, manchando ainda mais a imagem do magnata. Inclusive, tem imagens, tá, que a CNN soltou do Diddy agredindo a Cassie no corredor de um hotel que comprova ainda mais tudo que ela estava falando. Her before carrying out what seems to be an assault. Combs is then seen throwing a vase towards her. The footage hasn't been independently verified, although Cassie... O fato é que o processo acabou sendo arquivado depois de um acordo ali entre as partes envolvendo muito dinheiro, e a gente sabe que quem tem dinheiro tem esse poder de calar muitas pessoas, né? Há também relatos perturbadores de festas privadas que o Diddy dava, que ele chamava de freak offs, e também sobre um tal de acampamento que ele fornecia chamado de Flavor Camp. Esse meio que treinamento que o Diddy dava, artistas jovens como Usher e o Justin Bieber foram expostos a ambientes tóxicos e sexualmente exploratórios
no intuito ali onde ele dizia que ia ensinar os artistas a entrar nesse meio do entretenimento, como se portar. Mas a gente sabe que o buraco era bem mais embaixo, né? Inclusive, em uma entrevista, o Usher chegou a dizer que não deixaria os seus filhos chegarem perto de nada que fosse organizado pelo Diddy. Moved to New York City, and I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you New over York to something City. called Puffy Flavor Camp There you go. to learn Flavor Camp. Yeah, Flavor that's what it Camp. was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's going In the to. 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. I Come mean, on. but hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you I seeing? went there to see the lifestyle, Right. And I saw it, and it was. But I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. It was, So it was nobody crazy. tried to, some woman didn't come along. I didn't say that. Okay. I didn't But say you that. What I did say is that there were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand it. Does he have you doing any chores? Are you doing dishes at all? I mean, to keep you humble somewhat? Or are you just like, can you stay up till 4 a.m. with them and party? I mean, I could. I actually stayed up longer than them. And what kind, do you have money? What's going on? I mean, I had like per diem. Yeah. I had like What like a a living. life. Yeah, it's pretty crazy. 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. See? A gente precisa frisar aqui que o Diddy acreditava fielmente que nada fosse acontecer com ele, até porque ele aprendeu tudo isso há anos atrás com poderosos da indústria musical e nada aconteceu com essas pessoas. Então, por que com ele aconteceria, né? You gotta realize, man, he learned from Andre Harrell. He learned from Russell Simmons. He learned from Clyde Davis. You understand? When those people, they were heavy into the drugs. They was heavy into beating women and doing things at that age, at that crazy stage, that's gonna make him think that he could get away with the same thing that they was getting away with back. O ponto é que aconteceu e no dia 16 de setembro o Diddy foi preso. E aí começou a circular coisas nas redes sociais envolvendo o nome de outros famosos que eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Passando desde a parte de fatos que estão documentados no processo até mesmo a teorias que eu diria que faz muito sentido. Vou fazer um resumão aqui, mas se vocês quiserem, no canal da Nath e da Isa tem uma playlist chamada Trindade do Mal, onde tem 14 vídeos com tudo detalhado para vocês maratonarem, tá? Bom, mas seguimos. Vamos começar pela parte em que o que o Justin Bieber tem a ver com tudo isso. O Justin entrou nessa história toda porque, assim como o Usher foi apadrinhado pelo Diddy quando menor, o Justin foi pelo Usher e foi ele o responsável por introduzir o Justin no meio do Diddy. Na verdade, poxa, o cara era mega influente e ele mais do que ninguém saberia lapidar o Justin para se tornar uma grande estrela. Só que a gente sabe que hoje não foi bem isso, né? O Diddy atualmente, com 54 anos, está preso sob acusação de tráfico sexual, associação ilícita e promoção de prostituição nos Estados Unidos. Os advogados dele consideram a decisão de manter ele preso injusta por ele estar colaborando com as investigações e meio que ser réu primário. Porque por mais que ele tenha feito coisa pra caramba, ele nunca foi condenado. Ele chegou a ser preso em 2015 acusado de agredir e ameaçar um treinador de futebol, mas ele foi solto depois. E em 2023 rolou o processo com a Cassie, como eu tinha dito antes, né? Ela que se relacionou com ele quando ela tinha 19 anos e ele 37. Eles passaram 10 anos juntos. Ela acusou o Diddy de ser espancada, ser forçada a usar drogas e ter relações sexuais com famosos e até mesmo com garotos de programas sem o consentimento dela, enquanto o Diddy assistia a tudo. Mas acabou sendo arquivado por eles chegarem a um acordo. No final de 2023, novamente o rapper foi acusado de agressão sexual pelo produtor Lily Rhodes, onde ele disse ali ter sido forçado a ter relações sexuais indesejadas. Enfim, a história se repetindo, né? Então, diante de todo esse histórico macabro, mesmo ele não tendo uma condenação de fato anteriormente, a promotoria decidiu manter a prisão do Diddy. Além de ter considerado ele culpado de tráfico sexual, transporte interestadual para prostituição,
coerção à prostituição e suborno. E aí eu sei que você pode estar se perguntando, mas por que toda essa história veio à tona só agora? E eu te explico. Diddy era um cara completamente influente e mega importante nesse meio, então as pessoas que foram vítimas dele provavelmente tinham medo de denunciá-lo, porque eram ameaçadas constantemente de perder tudo o que havia conquistado ou até mesmo de perder aquilo que não conquistou, mas poderia vir a conquistar. É dessa forma que funcionam as coisas por debaixo do tapete dessas indústrias, tá? É bem sujo. Só que depois que a Cassie teve coragem de vir a público e contar tudo, e mesmo assim foi silenciada com dinheiro do Diddy, né? Ele fez com que ela assinasse um termo de confidencialidade e tudo mais. As pessoas começaram a ficar preocupadas com que tipo de cara que ele era. O nome do Diddy ronda teorias da conspiração desde os anos 90 e falando sobre mortes de pessoas e figuras bem importantes como Michael Jackson, tá? O ponto é que nada era feito anteriormente simplesmente porque o Diddy tinha influência, ele tinha contatos com pessoas importantes. Então, polícia, né, as Forças Armadas em si, a CIA, ele tinha contato dentro do governo, pessoas ali de alto escalão, entendeu? Que fazia com que as investigações não fossem tão a fundo, fossem barradas logo no início. Apesar de Hollywood inteira saber que esse cara era a personificação do demônio na Terra, nada podia ser feito contra ele. Provando que isso tudo é verdade, nessa última apreensão que teve na casa dele, as Forças Armadas não sabiam quem era o acusado, de quem era aquela casa. Isso tudo para que a informação não fosse vazada e ele não pudesse ser protegido. They went in tactical as they were instructed to. They didn't know they was raiding Diddy's house. The higher-ups didn't tell anybody because they knew that he had people in the force and they wanted to make sure that went through legit. So they ain't tell nobody whose house Eles entraram na casa do suspeito, que até então não tinha nome, porque já imaginavam que as festas que aconteciam ali estavam ligadas a tráfico de pessoas, coerção, estupros e outras atividades ilegais, sobre as quais já havia desconfiança, mas faltavam provas concretas. Eu sei que vocês lembraram em algum momento do caso da ilha de Epstein, né? Quando os agentes entraram na casa, eles tomaram um grande susto porque encontraram milhares de vídeos em HDs e pendrives conectados a notebooks mostrando cenas sexuais de pessoas forçadas a participar dos atos, entre outros documentos, mas também acharam 1000 garrafas de lubrificantes. O procurador do caso deu uma coletiva a respeito e eu vou deixar um trechinho aqui para vocês. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. As alleged, Combs used force and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics, such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. As alleged, these assaults often resulted in injuries to the victims, which took days or weeks to heal. In addition to the violence, the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak-offs. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. And the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support, by promising them career opportunities. De acordo com a acusação, o Diddy comandava uma empresa criminosa de extorsão com uma equipe de facilitadores que prestavam trabalho para ele. Nenhum nome foi apontado na investigação, mas a promotoria os caracteriza como uma equipe encarregada de encontrar os prostitutos e quartos de hotel, entregar suprimentos e depois consertar qualquer dano ao quarto ou alguma coisa que rolou ali nas sessões. A acusação, inclusive, fala que teve uma vítima que foi obrigada a ficar escondida por vários dias até conseguir se recuperar de lesões que foram ocasionadas pelo Diddy.
Apesar de ter tudo isso documentado, um processo, várias provas, os advogados do Diddy, que tudo bem, eu sei, estão ali fazendo o trabalho deles, né, não tem como a gente julgar, eles ainda falam sobre a inocência dele, tá? E dizem que vão provar. We have a bail appeal scheduled for tomorrow at 3:30 in front of Judge Carter, the district judge assigned to this case. I think that we made the points that we've been wanting to make. I think he came out. Mr. Combs is a fighter. He's going to fight this to the end. He's innocent. He came to New York to establish his innocence. He's not afraid. He's not afraid of the charges. There's nothing that the government said in their presentation today that changes anyone's mind about anything. He's been looking forward to this day. He's been looking forward to clearing his name. And he's going to clear his name. And we're going to stand by his side as he does. We believe in him wholeheartedly. He didn't do these things. Bom, a inocência passou bem longe, né? Mas eu preciso dizer pra vocês que tudo que foi dito até agora tá no processo, tá? Esse processo é público, vocês conseguem encontrar na internet, pesquisem. E são fatos. A partir de agora, a gente vai entrar no ponto das teorias da conspiração, falando sobre os famosos que estão envolvidos, esse ponto que vazou na internet, que eu sei que vocês estão bem curiosos para entender. O que chama muita atenção é que pessoas ao redor do Diddy acabaram muitas mortas, né, e de uma forma bem misteriosa, só que pra gente conseguir entender isso, vamos precisar voltar uns 20, 30 anos atrás, na época da Uptown Records, né, quando ele começou a sua carreira. A Uptown Records foi fundada com 5 pessoas. Uma delas sendo Kim Porter, que antes do seu relacionamento com Diddy trabalhou como secretária lá e foi aí que eles acabaram se conhecendo. O curioso é que todas essas pessoas que iniciaram junto com ele na Uptown Records estão mortas. Uptown Records started with 5 people. Andre Harrell, Al B. Sure, Heavy D, and Puffy. And Kim was the longest working employee because she was there from the very beginning. She was Andre's personal assistant. Kim is dead. Heavy D is dead. Andre Harrell is dead. The only 2 left are Puffy and Al almost died. A Kim, por exemplo, ela estava trabalhando em um livro contando a sua história e a suspeita é de que ela iria revelar muita coisa sobre o Diddy. Pouco antes desse livro ser publicado, olha isso, a Kim foi encontrada morta misteriosamente na sua casa. Been long suspected since it happened, since she died in, I would say, rather mysterious circumstances, that Diddy had something to do with the death of his ex-partner and the mother to his children, a woman named Kim Porter. Now, what happened was she mysteriously died of pneumonia, not the typical way that a 47-year-old goes out, especially just when they are about to publish a tell-all book on their very famous ex. Guess what? It was just announced yesterday that Kim Porter's book is being published. It's a 60-page book entitled Kim's Lost Words. It claims to be a collection of the diaries of Kim Porter, the mother of Diddy's children, and it was leaked by her friends. Porter allegedly recounts discovering and making copies of the tapes that Diddy made of himself having with young boys that he was managing, including an alleged tape involving an 18-year-old pop star who... Exames toxicológicos mostraram a presença de substâncias tóxicas em seu sangue, ou seja, aqui seria provado que a Kim não teria morrido por problemas respiratórios, como foi divulgado a questão da pneumonia, né? Mas sim por ter substâncias tóxicas no seu corpo. Porém, não prosperou essa tese porque, vejam só, o legista responsável pela autópsia e também o investigador do caso misteriosamente também morreram. O apelido que o Diddy tem na mídia de Diabão de Hollywood não é à toa, vocês estão percebendo, né? E quando Kanye West tentou alertar a gente sobre isso, ele ainda, coitado, saiu taxado como louco. Outra pessoa que era muito influente também e que foi taxada como louca foi a Jaguar, que ela era muito próxima no início da carreira dela com o Diddy e com o Jay-Z, e quando ela descobriu do que eles eram capazes, ela imediatamente se afastou. Não só se afastou, como ela foi barrada de fazer trabalhos, impedida de trabalhar, e aí é um exemplo bem vivo do que
A gente falou logo no começo de que as pessoas tinham medo de denunciar, porque se elas não seguissem o game deles, elas estavam fora de tudo. Quando a Jaguar falou sobre as festas que o Diddy promovia, que era regada a muitas drogas e que tinha ali um coquetel que era servido com uma mistura de várias drogas para algumas outras coisas, ela foi taxada como louca, mas será que ela era tão louca assim? Porque essa informação consta no processo, tá? Outras coisas que a Jaguar dizia que agora, depois de tudo vir à tona, faz a gente ficar com uma pulguinha atrás da orelha, eram também sobre o assassinato da amante do Jay-Z, onde ela contava que quem tinha matado era o Diddy. Kathy Coriana White, Jay-Z's pregnant mistress, who died 24 hours after she announced that she was going public with their relationship and the baby. While he was married to Beyonce. E também sobre a Jennifer Lopez, onde ela diz que ela deveria sim ser processada por ter culpa no cartório e saber de muita coisa. J-Lo is just, I don't know. Every man she's been with has said the same thing, except for Diddy. Diddy's the only one that said she was a great girlfriend and how he wish he hadn't messed it up. How is that the only man in her life that had regrets about their relationship, but everybody else ran for the hills? Like, it's not nobody noticing that everybody else that's left her, oh, she was too this, she was this, she was that. But Diddy said she was perfect. What happens if you're only perfect for the devil? Será? Sobre a Jennifer Lopez, a J.Lo está sendo mencionada nas redes sociais por ter namorado com o Diddy. Os dois ficaram juntos por 2 anos entre 1999 e 2001. Pouco depois, a atriz e cantora contou em uma entrevista que o motivo da separação foi infidelidade por parte do rapper. Há também rumores de que o rapper teria gravado vídeos tendo relação sexual com a ex-namorada. Outro incidente polêmico que está sendo resgatado é um tiroteio em dezembro de 1999 em uma boate em Nova York, onde a Jennifer Lopez e o Diddy estavam presentes. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas e o casal fugiu da cena, mas a polícia encontrou uma arma no carro dele. Os dois foram presos, mas a J.Lo logo foi liberada. O Diddy, por sua vez, foi acusado de porte ilegal de arma e suborno, mas adivinhem, foi absolvido em 2001. Até o momento da gravação desse vídeo, a J.Lo não se pronunciou a respeito da prisão do Diddy por tráfico sexual. Sobre o Justin Bieber. Como o Justin chegou ao conhecimento do Diddy, eu já expliquei, né, que foi através do apadrinhamento do Usher. Mas em torno de 2009, quando o Bieber tinha 15 anos, o Usher deixou ele sob os cuidados do Diddy, que na época tinha 40. As especulações que tomaram as redes têm questionado a influência do rapper na vida do Justin, já que o Diddy era anfitrião de festas inapropriadas para menores de idade. Vídeos e imagens de interações entre os dois reapareceram na internet nos últimos dias. Em uma gravação daquele primeiro encontro dos dois, o rapper promete que, quando Justin completar 16 anos, vai poder pilotar um dos seus carros. So I'm gonna be driving this next year. Yeah, when you get 16, you come down like you gotta, you know, wear your seatbelt. I mean, I'm 15. You could ride in the passenger seat. I got my permit. Not yet. No. Alright, 16. No, 16. Let's slow down. Let's slow down, Justin. Okay. Let's slow down. Okay. One step at a time. But yeah, the keys is yours when you get 16. You're good to go. I'm good to go. Yeah. Alright. And then when you get 18, you get the house. You get the mansion. Okay. I get the mansion. Yeah. Olhando para a câmera, ele diz: ele está passando 40 horas com o Diddy. Para onde estamos saindo e o que estamos fazendo não podemos revelar. Mas é definitivamente o sonho de qualquer garoto de 15 anos. 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go buck full crazy. I'm going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang out with some girls.
man after my heart. That's what I'm talking about. Algumas outras teorias também ganharam forças na internet a respeito de que o Justin teria sido vítima de abuso infantil por parte de figuras influentes da indústria do entretenimento, incluindo, claro, o Diddy, que era empresário, e o John Podesta, político envolvido no escândalo do Pizzagate. A teoria ganhou ainda mais força após o lançamento do clipe Yumi em 2020, que, segundo os fãs, estaria repleto de mensagens subliminares sobre abusos da indústria. Fãs acreditam que o vídeo sugere sim símbolos relacionados à exploração infantil. Além disso, em um testemunho na igreja, o Justin mencionou a história de um menino abusado na indústria do entretenimento e que muitos interpretaram como uma referência à sua própria experiência. A teoria também fala sobre a Kim Porter ter sido responsável pela edição de algumas fitas adultas onde tinha ali o abuso do Justin que foi vendido para a Deep Web. Agora entrando no ponto da Beyoncé e do Jay-Z, o que eles têm a ver com isso tudo? Britney, y'all need to be doing a campaign that say free Beyonce. She's watched 24 hours a day. She's not allowed to make a choice for herself, not at all, not in any way. People think she has an amazing life. She is told what to say, she is told what to eat, she is told what to drink, she is told what to wear. By whom? She is not her husband's wife, she is his employee. A cantora e o rapper são amigos de longa data do Diddy, né? Já que o Jay-Z e o Diddy, além de parceiros na música, também são nos negócios. Eles formaram ali um trio com o R. Kelly, outra figura poderosa da indústria que foi condenado a 20 anos de prisão por pornografia infantil em 2023. Queria dizer nada não, mas já dizendo. R. Kelly preso, Diddy preso. Será que a casa vai cair pro Jay-Z também? Diante disso tudo, o casal está sendo envolvido nas teorias da conspiração disseminadas pelas redes, né? Especulam-se que os dois teriam sido frequentadores de festas e eventos organizados pelo Diddy, ou ao menos sabiam de muitos podres que rolavam, né? E não falavam nada. A Nicki Minaj se pronunciou nas redes dizendo que o Jay-Z precisava ser honesto. Isso porque aconteceu recentemente com ela o episódio em que o Jay-Z vendeu uma plataforma que ela era coproprietária e ele não foi tão transparente com ela nesse processo de venda, inclusive tentando silenciar ela com dinheiro. Ela também fez um post insinuando que existem outros poderosos da indústria que podem se comprometer com o que está vindo à tona. Pessoas que teriam conhecimento ou até envolvimento nas atividades ilícitas do Diddy. Ela criticou a podridão da indústria. Ela chegou a tuitar: queremos saber se vocês estavam presentes durante o abuso de crianças e adolescentes. Ela sabe. O 50 Cent também criticou o Jay-Z pelo silêncio absoluto que ele tá fazendo em relação à prisão do Diddy, né? Ele disse que o músico tava bem desaparecido e postou ali um meme. O ator Ashton Kutcher, o cantor Usher e a supermodelo Naomi, eles também são personalidades do convívio do Diddy que, por enquanto, não fizeram nenhum comentário sobre a prisão do amigo. Outra questão também que foi falada nas redes é sobre a Rihanna. E aí, a gente começa a entender o porquê que ela quis se afastar da indústria musical, né? Cantora e atualmente empresária de beleza e lingerie, Rihanna também foi citada em rumores envolvendo possível esquema de tráfico na indústria musical. Aos 16 anos, ainda morando em Barbados, a cantora teria sido levada até Los Angeles para assinar um contrato com Jay-Z. A cantora teria permanecido no escritório do rapper até as 4 horas da manhã, sozinha, sem a presença dos pais. Ela tinha 16 anos na época, tá? Jaguar, ela contou em entrevista que o Jay-Z chegou a admitir que não deixaria a Rihanna sair do seu escritório até que o contrato deles fosse assinado. Portanto, as especulações dizem que a Rihanna tinha sido ameaçada para assinar esse contrato, que ela sairia ou pela porta da frente como a nova contratada ou pela janela. Vale lembrar que tudo que eu tô falando aqui não foram confirmadas por fontes oficiais, tá? E a Rihanna também não se manifestou a respeito, então é tudo uma grande teoria, são especulações. A Mariah Carey também teve o seu nome envolvido nessa polêmica toda, porque ela era amiga do Diddy e também foi casada com o Tommy, que era muito parceiro do Diddy na época, nos anos 90.
Durante o relacionamento que durou de 1993 a 1998, Tommy, um dos magnatas da indústria fotográfica, foi acusado de ser abusivo com a cantora. Os fãs começaram a especular sobre a relação abusiva quando Michael Jackson publicamente chamou o Tommy de demônio. Durante um dos seus shows, esse vídeo viralizou bastante, né? Acusando ele de perseguir a Mariah após o fim do casamento. And Tommy Mottola is a devil. I'm not supposed to say what I'm gonna say right now, but I have to let you in on a secret. Say it. Please don't videotape what I'm going to say, okay? Turn that off, please. No, what? I don't mind. Take it. Michael is getting gangsta today! Mariah Carey. After divorcing Tommy, came to me crying. She's crying so bad I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil, and she doesn't trust him. And he is a horrible human being. And we have to continue our drive until he's terminated. O Michael Jackson também disse que depois dessa denúncia, o álbum dele foi boicotado pela gravadora, o que reforça ainda mais tudo que ele estava falando, né? Todas essas alegações ganharam ainda mais força depois do lançamento da música She Knows, do J. Cole, em 2013. A letra menciona supostamente a morte do Michael Jackson e da cantora Ayla, que sofreu um acidente de avião em 2001. Aí ontem, no dia 24 de setembro, mais um processo se iniciou nas costas do Diddy, onde uma mulher acusou ele de ter dopado ela e estuprado. De acordo com um documento legal apresentado a um tribunal de Nova York, a demandante, que em 2001 tinha 25 anos, foi levada até um estúdio do Diddy, a Bad Boy Records, em Nova York, para uma reunião. Só que lá ela acabou perdendo a consciência após receber uma bebida das mãos do rapper e do seu segurança. No processo consta que ela acordou amarrada e presa. E depois disso, o Diddy e o segurança dele acabaram estuprando a moça. Até então, o que a gente sabe é que o Diddy continua preso, aguardando então o julgamento. O julgamento vai acontecer pelas acusações de tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição. Obviamente, o Diddy tá dizendo que é inocente e na semana passada o juiz negou a fiança para que ele pudesse responder isso tudo em liberdade. Tudo ainda continua acontecendo, o que vocês precisam saber é diferenciar o que é teoria e o que é fatos. Não que os fatos não sejam incriminadores demais, né? É um absurdo tudo isso. E conforme as coisas forem atualizando, eu vou trazendo pra vocês, tá? Bom, eu espero que eu tenha conseguido deixar claro pra vocês um pouquinho disso tudo que tá rolando. Fiz aqui um breve resumo. Eu acho que é o vídeo mais longo do canal, mas ainda assim, um breve resumo. E acho que o importante é deixar aqui bem nítido o que é fatos e o que são teorias, né? O que são conspirações e tudo mais, meras especulações. Que, olha, sendo bem sincera, eu nunca sou de dar minha opinião pessoal, mas sendo bem sincera, eu não acho que essas teorias são em vão não, viu? Bom, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com alguma pessoa que não esteja entendendo nada, que tá só vendo o tanto de coisa de enxurrada que tá rolando na internet e ficou perdido. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!